Olá, amigos, bom dia a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Estamos aqui no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, que é uma continuação do capítulo 19. Aqui nós temos essa divisão de capítulos, mas sabemos que essa divisão de capítulos, de versículos, que difere de muitas Bíblias, não é uma parte inspirada. É apenas uma divisão feita, certo? Por algumas editoras, publicadoras, para facilitar a encontrar a passagem. A divisão de capítulos veio bem posterior, no século XIII, em 1250 aproximadamente. O cardeal Hugo ele fez ali a divisão de capítulos. Depois, posteriormente, um rabino judeu ele fez a divisão de versículos do Antigo Testamento. 100 anos depois, foi feito a divisão de versículos também do Novo Testamento. E apenas em 1551 foi publicada a primeira Bíblia, contendo capítulos e versículos, que foi a Bíblia de Genebra. Logo ali no berço da Reforma Protestante. Então temos aqui uma continuidade. Por que é uma continuidade? Porque termina o capítulo 19 com a pergunta dos discípulos: Senhor, o que nós vamos ganhar? Nós deixamos tudo, o que nós vamos ganhar? Eles viram ali o episódio do jovem rico, que se entristeceu por possuir bastante riquezas, e não largou as coisas para poder seguir Jesus. Isso é uma decisão muito difícil, requer fé, bastante fé, e o texto vai falar sobre fé, não de salvação por meio de mandamentos. E os discípulos disseram: Senhor, nós largamos tudo, o que nós vamos ganhar? E aí Jesus vai mostrar uma verdade, que a recompensa se dará mediante a sua vinda, e ele vai terminar dizendo assim: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. E ele começa: porque o reino dos céus é semelhante. Então, Jesus vai contar aqui uma parábola ilustrativa, que é gratificante trabalhar na vinha, trabalhar para o Senhor. E no capítulo 20 ele termina essa parábola com a mesma citação. Mateus 20, verso 16. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Um versículo bastante conhecido, Então vamos entender um pouco esta parábola. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair a tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até o primeiro. Vindos da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa.
dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta é uma parábola, que eu costumo dizer a parábola de surpresa. O trabalhador, o dono da vinha, ele sai de madrugada, ele sai 6 da manhã, logo de manhã cedo. Ele vai a uma praça, em Jerusalém existe uma praça, que os trabalhadores iam atrás de oportunidades. E esse dono, ele foi até essa praça, 6 horas da manhã, encontrou algumas pessoas ali e disse: bora para a vinha que eu vou te pagar 1 denário. E eles foram porque era o justo. Né? Um dia de trabalho equivalia a 1 denário. 1 denário era o salário por um dia de trabalho. E eles foram alegres, foram trabalhar na vinha, passaram ali o dia trabalhando. Só que ele foi em outros momentos atrás de mais trabalhadores. Ele foi na hora 9ª, na hora 6ª, 9 da manhã, ele foi meio-dia, ele foi 3 da tarde, ele foi na hora 1/10. Ele foi 5 horas da tarde, próximo ao pôr do sol. E esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Mas na hora de pagar, ele ordenou ao administrador que pagasse primeiro aos últimos e depois aos primeiros. E ele começou a pagar ali. O que trabalhou apenas 1 hora recebeu um salário de 1 dia, 1 denário. E ficou muito feliz. Eu fico imaginando o sentimento desse trabalhador. Nossa, que homem bom, trabalhei apenas 1 hora e ele me deu 1 denário. E saiu feliz, alegre. O outro trabalhou 3 horas e também recebeu 1 denário. O outro trabalhou 6 horas, também recebeu 1 denário. Trabalhou metade do expediente e recebeu com 1 dia de trabalho. Só que os últimos, vendo aquela situação, começaram a calcular. Nossa, se eles estão recebendo 1 denário, nós vamos receber mais. Mas quando chegaram a vez deles, eles também tiveram surpresa. Tanto os primeiros tiveram surpresa da bondade desse patrão, e os outros tiveram surpresa porque acreditaram que iam receber mais. Só que ficaram tristes e começaram a murmurar por eles ter trabalhado o dia todo. Poderia ter, o proprietário poderia ter evitado se tivesse pagado os primeiros e depois os últimos. Mas é interessante os argumentos desse dono da vinha. Ele usa 3 argumentos. O primeiro argumento é dizendo: amigo, não te faça injustiça. Combinamos nós 1 denário, você não aceitou, não é o justo por 1 dia de trabalho, você trabalhou na minha vinha e eu estou te pagando o que é justo, o que nós combinamos. E receber 1 denário, não havia injustiça. Amigo, não te faço injustiça. Existem 2 princípios nessa parábola que eu e você devemos adotar. Primeiro é que Deus não é injusto. Sabe, existem muitos cristãos aí falando da injustiça. Porque existe o sofrimento, porque existe a maldade, Deus é injusto, amigo. Não te faça injustiça. Deus não é injusto. Porque uns têm muitos e eu não tenho nada, porque o irmão vive bem e eu não vivo. Amigo, não te faço injustiça. Deus é justo. O primeiro princípio é Deus é justo. E eu e você precisamos olhar para esse Deus que é justo. O outro argumento é que Deus é bom.
Deus é bom e nós devemos nos alegrar com a bondade de Deus. Sabe, aqueles trabalhadores trabalharam 1 hora, no dia seguinte eles iriam trabalhar o dia todo, mas eles estavam trabalhando na vinha. E depois eles iam ver outras pessoas chegando em outros horários, uns trabalhando 3 horas e outros 6 horas, outros 1 hora. E eles iam saber, nossa, como Deus é bom. Deus chamou esses e vai dar o mesmo tanto que a gente. Como é bom trabalhar para esse Senhor. Como é bom estar aqui nessa vinha. Porque Ele é justo e Ele é bom. Sabe? A maior tristeza é quando uma pessoa se recusa a vir trabalhar na vinha do Senhor. Sabe, esse Senhor, Ele representa Deus. Deus que nos chama para ir para o seu reino, para trabalhar no seu reino. E eu e você devemos ir trabalhar no reino do Senhor com alegria. Com alegria porque Ele é justo e porque Ele é bom. O segundo argumento desse Senhor é: não é lícito fazer o que quero do que é meu? Quem é eu e você para mandar em Deus? Quem é eu e você para dizer que Deus é injusto? Felizmente nós vemos muitos pastores, né? Igrejas, pregando que a gente deve exigir de Deus, achar que Deus está nos dando pouco e dizer: Senhor, eu quero mais, e colocar Deus ali na parede. Eu quero isso, eu quero aquilo. Exija aquilo que é seu. Exija de Deus aquilo que é seu. Amigos, eu e você, nós não estamos nessa posição. Nós somos pó. E para o pó voltaremos. E ressuscitaremos mediante a graça e a misericórdia de Deus. Não porque eu e você fomos bons. Lembra lá do jovem rico? Por que me chamas bom? Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom somente Deus. Deus é bom e Deus é justo. 2 princípios nessa parábola. O terceiro argumento é: ou são maus teus olhos porque eu sou bom. Eles ficaram tristes, né, por ver a bondade de Deus. Amigos, Deus é bom. Nós devemos nos alegrar. A Bíblia nos orienta a gente se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Deus, Ele é bom. Então não se indigne por conta da bondade de Deus. Não se indigne por causa da bondade de Deus. Sabe, esse grupo representa também Israel. Israel muitas vezes é representado pela vinha. O reino é representado pela vinha, a igreja é representada pela vinha, é uma extensão de tudo isso. Primeiro foram os judeus foram os primeiros a serem chamados. A eles foi feito um acordo, assim como aqui nessa parábola. Nessa parábola nós vemos que os primeiros, os que entraram 6 da manhã, ele disse: olha, venha trabalhar na vinha que eu te dou 1 denário. Agora aos outros, venha trabalhar que eu vou lhe pagar o que é justo. Eu fico imaginando eles lá na vinha. Quanto foi que ele disse que ia pagar aos primeiros? Foi 1 denário. Então eu vou ganhar menos, porque eu cheguei depois. Mas quando chega a hora do pagamento, eles têm uma surpresa, eles recebem ali da bondade de Deus. Da bondade de Deus. E esses 2 grupos representam os judeus e os gentios. Nós, a igreja do Senhor. Nós chegamos depois. Aos judeus foi feito o acordo. A eles foi dado a lei, foi feito um acordo. Foi dadas as promessas. E aos outros foi feito o que é justo. Foi feito a promessa aos outros: vou lhe dar o que é justo. Mas a eles foi feito o conserto. E eles, os judeus ali na época, né, eles ficavam sem entender. Eles murmuravam por ver Jesus alcançando o perdido, alcançando os doentes, né, se relacionando ali com os publicanos.
Então eles ficavam indignados e eles murmuravam porque eles achavam que eles deveriam ter mais acolhimento. Mas Jesus, ele veio para o que eram seus e os seus não os receberam. Os seus não os receberam. Esse capítulo também nos mostra o princípio de servidão. Eu e você precisamos ter esse espírito de servir, de trabalhar na vinha. E nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Jesus contou diversas parábolas. Na verdade, nós entramos aqui nos últimos capítulos de Mateus, que vai trazer uma série de parábolas relacionadas ao reino de Deus. Então, que eu e você possamos nos alegrar por sermos chamados a trabalhar na vinha. E nós somos também convidados a chamar outras pessoas, a levar outras pessoas, para que essas outras pessoas que vão chegar por último venham trabalhar na vinha e venham experimentar o que eu e você já estamos experimentando e que já experimentemos, que é a bondade de Deus. No verso 17, Jesus vai falar do seu ministério, dessa vez abertamente. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou parte os 12 em caminho e lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Dessa vez aqui Jesus fala abertamente para os discípulos. Ao terminar essa situação, então chegou a ele uma mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando, e pediu-lhe um favor. Então chegou aqui a esposa de Zebedeu, né? a mãe dos 2 discípulos. Na verdade, esses 2 discípulos são os 2 discípulos que Jesus amava. Tem João, né? O discípulo que Jesus amava, Tiago e Pedro. Eram os 3 discípulos que andavam, os 2 irmãos e Pedro. E agora a mãe desses 2, chega até Jesus para lhe fazer um pedido. E perguntou-lhe, Jesus: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles que está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus tinha 12 discípulos, os 10 ficaram indignados. Jesus já havia ensinado esse princípio, por isso que eu chamo esse capítulo o capítulo da paciência. Depois de tantas lições, tantos ensinamentos, os discípulos ainda não entendiam, né, o princípio do cristianismo, o princípio da vinda de Jesus. Então ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar grande entre vós, será esse o que sirva. Então esse é um princípio que eu e você devemos olhar. Esse é um mandamento, né, um princípio que a igreja deve seguir. Se a gente quiser se tornar grande
entre nós, né, da igreja, será esse que vos sirva. É o sentimento de servidão, de estar ali trabalhando na vinha para esse Senhor, que é bom e justo e que não nos faz injustiça. Tal como o Filho do Homem, aqui ele vai repetir de novo, né? Verso 27, Mateus 20, 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a vida em resgate de muitos. Interessante essa passagem, que Jesus vai dizer que não compete a ele, né, escolher quem vai sentar à direita ou à sua esquerda, mas compete ao Pai. Isso aqui é um dos versículos que mostra, né, Jesus fala que o Pai é maior do que ele, né, que ele não sabe o dia e a hora da sua vinda, apenas nem os anjos, apenas o Pai. E aqui é mais um dos versículos que Jesus vai dizer que não compete a ele, né, mas compete ao Pai essa decisão, né, de escolher quem vai sentar à direita e à esquerda. Depois nós temos a cura aqui de 2 cegos, né, que clamam por Jesus. Jesus, saindo ele de Jericó, uma grande multidão acompanhava, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão repreendia para que se calasse. Porém gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Isso que mostra que eu e você devemos clamar, né? Devemos clamar, devemos exercer a nossa fé em Jesus. Não podemos deixar que o mundo, né, venha nos calar, que as pessoas venham nos calar, venham impedir que eu e você exerça a nossa fé em Cristo Jesus. Porque quando nós exercemos a nossa fé em Cristo Jesus, o texto mostra que o milagre acontece e as promessas de Deus se cumprem em nossa vida. E Jesus, ele acolhe todas as pessoas. Jesus, ele não rejeita ninguém. Ele sempre nos acolhe. A Salmos 34 vai dizer que o pobre de aflito, né, Davi dizendo, clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. O Senhor, ele nos ouve no meio da multidão. O Senhor, ele nos ouve. Ele tem prazer em nos ouvir e atender às nossas necessidades. Ele é bom, ele é justo e ele não nos faz injustiça. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: O que queres que eu te faça? Responderam: Senhor, que nos abra os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhe nos olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Que o Senhor também possa abrir os nossos olhos, né, os nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender, né, a grandeza e ver além do que os nossos olhos carnais conseguem enxergar. Existe um plano maior, um plano de salvação, um plano de Deus para mim e para a sua vida. Então, temos aqui esse princípio, falando sobre aquela passagem de Jesus, né? Que Jesus vai dizer que o Pai compete ao Pai. Nós temos aqui uma divisão, né? Que algumas pessoas fazem confusão, acreditam que Jesus é o próprio Deus Pai, e faz aquela confusão, não entendem, né, bem o princípio, né, da doutrina da Trindade, que são colocam 3 pessoas distintas, né, mas um único Deus, um único propósito, mas que a pessoa não confunda as pessoas. Eu costumo ver sempre, ao fazer minhas leituras bíblicas, o Pai e o Filho, né, Jesus, né, e Deus. Jesus, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, aquele que é nascido de Deus, né, que veio, pagou o preço pelos meus e os seus pecados, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
A Bíblia ela vai sempre tratar muito, né, sobre o Pai e o Filho. Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de um Pai há muitas moradas. E a Bíblia é cheia de promessa. E se eu e você permanecermos firmes, trabalhando na vinha do Senhor, nós iremos fazer parte e receber essa promessa que Jesus disse, que um dia iremos estar com Ele. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça a sua fé. E lembre-se, nosso Deus é bom, justo e não nos faz injustiça.